Teste som. Aqui, ó. Eu vou emular. Por que que esse produto é caro? Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Galera, tiozão na área de novo. Ó, quero falar o quão feliz eu tô, assim, de verdade, de vocês aí. Tá comentando, interagindo, falando com a gente, cara. Isso representa muito aí pra gente, beleza? E deixa a gente bem feliz aí. De verdade, é legal ver a galera interagindo. Tô conhecendo várias histórias, várias pessoas, muitas histórias parecidas, muitas histórias muito loucas. Então é fundamental. E hoje a gente vai falar de colecionismo de novo. E a gente vai falar do quê? Daquele assunto que pega todo mundo. Que é o quê? Preço. Vai entender as raridades ou o porquê dos preços. Quando a gente vai falar de preço, né, é fundamental que vocês se atentem a detalhes. Para você se atentar a detalhes que fazem a diferença num determinado produto, ele vai ser fundamental para a sua vida toda, não só em videogame. Então, tentem pensar nisso de uma forma onde você vê a diferença do produto, onde você vê o porquê que ele tem a mais ou a menos e o porquê que aquilo é mais difícil ou não de se achar, o que torna o produto mais caro. Eu ainda vou fazer um vídeo falando somente sobre demanda, só que esse é um vídeo que eu tenho que trabalhar mais. Então hoje a gente vai explorar algumas diferenças de produtos que tem no mercado que talvez você tenha em casa e não sabe. De repente você tem uma mina de ouro e não tem ideia. A gente vai explorar esse assunto e eu não vou ficar enrolando, eu odeio ficar enrolando para começar o assunto, tá? Eu vou dar alguns detalhes de alguns produtos, de que por que eles são mais caros, tá bom? E possivelmente você tem esses produtos em casa. Vou dar um exemplo de uma edição aqui, ó. Essa edição do Halo Infinite. Essa edição do Halo Infinite, ela só saiu no Brasil. Ela não saiu no resto do mundo. E o que que ela vem? Ela vem um baralho. Ela vem um baralho do Halo Infinite. O jogo, basicamente, é o mesmo. Só que ele vinha nesse box aqui com um baralho. E o que que acontece? Em algumas regiões do mundo, o item é diferente. Ou seja, o item que está na caixa não é um baralho. No Brasil é um baralho. Nos Estados Unidos é uma dog tag, que é aquela correntinha americana do exército, que o exército usa e tal. Acho que no Brasil usa também, não serve exército, não sei. Mas é chamada aquela dog tag. Nos Estados Unidos é a dog tag e aqui é um baralho. Eu sempre guardo essas edições aqui, eu mando de presente para o John Hancock, para o John Higgs, para o pessoal quando eu vou para os Estados Unidos eu sempre levo, deixo de presente nas lojas que eu visito e tal, para o cara ter essa edição diferente, porque não tem lá. A gente teve isso aqui em excesso, não tem lá e isso vai ficando raro, ou seja, é um produto só saiu aqui e ele tem um valor maior lá fora do que no Brasil. Então, quando você pensa em preços, a gente tem que pensar no mercado global. O preço de um produto nunca é o mesmo do outro. Então, o Halo Infinite com o baralho que saiu no Brasil é mais caro nos Estados Unidos. Em contrapartida, o Halo Infinite com a dog tag americana é muito difícil de achar aqui. Beleza? Então, isso é um diferencial de preço, tá? Ainda falando em preço, tem coisas que vocês têm que se atentar quando é uma edição que vem um item trazendo uma diferença, tá?
Um exemplo, você pegar uma edição que é na lata, a gente fala na lata, a famosa Steelbook. A Steelbook, ela degrada mais fácil, ela enferruja, ela pega umidade, ela pega mofo, ela dá esses defeitinhos aqui, ó. Tá vendo? Ó. Né? E aí, por mais que você tenha o conteúdo em perfeito estado, a lata danificou, ó. Então, é um cuidado extra que você tem que ter. Porém, por estar dentro de uma Steelbook, ela por si só já é mais cara e torna esse item mais raro. O jogo, que é o God of War Collection, nesse caso aqui, ó, ele é o God of War 3 mais o Collection aqui. Essas latas, geralmente as edições Steelbooks, elas vêm com uma luva protetora, né? Ou são vendidas junto com um outro produto. Vem um outro brinde, vem dentro de um console, vem dentro de um action figure, vem dentro de um controle. São edições especiais que são feitas justamente nesse intuito. Então as coleções de Steelbook têm um valor maior por serem mais nichadas, ou seja, a produção desse item é muito menor do que a produção em larga escala do mesmo produto que está sendo comercializado por todo mundo. Esse aqui vai ser comercializado por uma quantidade bem considerável de lojas assim, bem pequena. Então não é todo mundo que tem acesso a esse item, o que torna ele um produto mais caro. Eu não estou falando exclusivamente do God of War. Eu estou falando de vários jogos que estão na Steelbook. São detalhes que, por exemplo, às vezes você tem uma edição normal e que vai apresentar um item que vai te pegar. É o exemplo do... Aqui, ó, o Hello Neighbor 2, ele tem o Imbeer, que é um bichinho do jogo dentro. Tá vendo só? Então é uma edição, ó, que ela é bem mais larga, é um jogo de Switch. E o jogo de Switch, você sabe que ele é desse tamanho aqui, ó. Porém, ele tem essa pelúcia, ou chaveirinho, ou seja o que for. Por ter essa pelúcia, este produto é diferente deste produto. A edição que vem a pelúcia é muito mais difícil de achar do que a edição normal. Então, galera, quando você achar uma edição que tem um diferencial, ela vai ser mais cara e, consequentemente, mais rara. Eu vou mostrar outro exemplo de, digamos assim, pack que é diferente. Um outro exemplo é esse aqui, ó. É um Call of Duty. E aqui, ó, ele vem uma camiseta. Aí pro colecionador, esse item, olha que maldade, tá? Você tem a edição Day Zero, uma capa preta, escura. Depois ele saiu a capa branca normal. E daí ele saiu a edição com a camiseta. Para o cara que coleciona Call of Duty ou Call of Duty, só que são 3 jogos iguais. Para o cara que coleciona diferenças de capa, só que são 3 edições diferentes. Então todas elas têm um fator diferencial. Essa daqui é rara porque tem uma camiseta, é difícil de achar, tá bom? Eu não sei se nos Estados Unidos saiu essa versão é nacional, não lembro se saiu essa edição lá, tá? Essa edição Day Zero, ela foi a primeira fornada, a primeira leva de impressão, ok?
e depois veio a outra normal. Consequentemente, essa aqui tem menos produção do que essa. Automaticamente, 3 produtos que definem valores diferentes dentro do mesmo produto. Você vai ter também algumas variações, que é, por exemplo, um box desse daqui, ó, Resident Evil. Aqui vem Resident Evil 4, Resident Evil Código Verônica e o Resident Evil Outbreak. Onde está o problema dessa edição? Visto que os jogos têm as mesmas capas de forma individual ou no pack. E é exatamente na frase, tá? É exatamente nessa frase aqui, ó. Ou seja, para o colecionador de Resident Evil, ele vai ter os 3 jogos fora da caixa e só por essa frase ele vai ter esse jogo. Reparem que aqui, ó, não apresenta o código de barra. Por quê? Que é para ele não ser vendido separadamente. Porque o código de barra está aqui, ó, na luva. Beleza? Então, isso é um diferencial, também é diferencial de preço. Porém, aqui é um pouco mais agravante, porque, por exemplo, o cara quer comprar a coleção. Então, neste caso, essa coleção tem 2 itens, falta um. E o outro item, que é o Resident Evil 4, já passou pela loja umas 20 vezes. Mas nunca apareceu um com a frase para eu completar essa coleção. Então essa coleção está incompleta, faltando um disco. E quando você vai procurar anúncios, que você pede foto traseira para completar essa coleção, é difícil de achar. E aí, para o colecionador, para você, que vai só jogar, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Mas para o cara que vai colecionar, isso tem uma total diferença. Porque aquele item não faz parte desse set. E o set completo certinho vai ter diferença sim. E vai ter uma diferença de valor relativamente grande. Beleza? Outro fator que você deve ponderar, galera, no que é raro e o que não é, são os adicionais que o item pode ter. E esses adicionais, para o colecionador, fazem total diferença, tá? Eu vou mostrar para você um jogo que é muito comum, tá? Ele ficar, digamos assim, sem valor e com um valor muito alto. Um Yu-Gi-Oh, por exemplo. Olha o que ele vem aqui, ó. E isso torna o item totalmente diferente, porque você tem aqui, tá? Você vai ter aqui nessas 3 cartinhas, tá? Você tem o diferencial desse jogo, porque geralmente o colecionador de carta nos Estados Unidos comprou esse jogo para retirar as cartas e soltou o jogo para lá. E ele tem um manualzinho bonitinho e tudo mais. Porém, notem que na capa ele fala que tem as cartas e no próprio manual ele diz que tem as cartas. E daí quando você pega essa edição e não tem as cartas, o valor muda completamente. Por quê? Porque o diferencial dessa edição aqui está exatamente nas cartas. Então se atentem, porque isso aqui pode ser um diferencial no seu jogo entre ele valer pouco e ele valer muito. Então quanto mais completo o item tiver na mão do colecionador, maior é o valor.
E aqui, novamente, galera, eu paro para explicar para vocês, para falar assim, galera, para você que vai só jogar, que a mídia física não importa, que você vai emular, tá tudo bem, pode jogar em paz, tá bom? A gente está falando de colecionismo, do porquê que um Yu-Gi-Oh!, que o jogo nem é tão bom, é tão caro. Eu não acho bom porque eu nunca joguei Yu-Gi-Oh! E aí eu vou dar um exemplo Brasil. O famoso Dark Mirror. Esse jogo na pandemia, no início da pandemia, ele apareceu o último lote à venda e ele apareceu mais de 5.000 unidades à venda no Brasil, acredito eu. Ele chegou a ser vendido por R$2. E sabe por que a galera comprava ele? Você fala R$2 o jogo. Hoje já vende na faixa de 60, 80, 120. A galera comprava para salvar a caixinha do PlayStation. Então o colecionador comprava esse jogo a R$2 para pegar a caixinha dele, pegar um que a caixinha não era original e trocar a caixinha, deixando o item dele da coleção em perfeito estado, e esse aqui que era R$2 ele dispensava. Em contrapartida, esse jogo nos Estados Unidos, você vai encontrar ele por 12, 15, até $20 eu cheguei a ver. Então, não é aquele jogo de $2 nos Estados Unidos, por exemplo. É um joguinho que tem o seu valor lá, diferente daqui, que não teve valor. Porque com o fim da NC Games lá, ela acabou distribuindo isso, acabou caindo no mercado, na Americanas, em várias lojas. Foi vendido muito barato. E o que sobrou na mão de quem comprou estoque, simplesmente dilacerou isso no mercado. Então é o tipo de coisa que é raro? Não. Mas hoje você já não acha mais tão fácil para comprar. Então, por que ele sumiu? Não sumiu. Tem gente ainda que tem ele guardado, tá? O meu tá aqui lacrado, ó. Tem gente que tem ele guardado e qual o problema? O jogo é ruim? Não. O jogo não é ruim. O problema tá somente nisso. No quê? Em ter sido usado para tirada de peça, digamos assim. Alguns jogos têm outros fatores que determinam o valor. A exemplo de cores diferentes. Então, cartucho amarelo, cartucho preto. Quem não lembra da Killer Instinct cartucho preto no Super Nintendo? Né? Assim como o Nintendinho japonês, que tinham aquela infinidade de joguinhos coloridinhos, que eram maravilhosos, eu adorava, né? Eu deixava guardado por cor, bonitinho. Então, aqui, ó, a cor do cartucho pode determinar o preço dele, tá? Eu vou mostrar um jogo hoje que ele é tema de um próximo vídeo, ou acredito que 1 ou 2 vídeos, estou preparando material ainda. Este cartucho aqui, o Backstage Assault, procure ele no Price Charting. Ele tem uma denominação de preço justamente por ser o cinza, porque ele tem um cartucho cinza e ele tem um cartucho azul. O azul é comum, esse aqui é raro. E a gente vai falar dele num próximo vídeo. Então hoje não vou mostrar esse jogo além disso. Então, as cores do cartucho podem influenciar no valor do cartucho, ok? Fique atento a isso, porque geralmente acaba valendo um pouquinho mais do que a cor padrão, a não ser que ele tenha sido lançado numa cor só. Esse cartucho só saiu preto, então o preto acaba sendo a cor padrão dele, ok? Outro fator determinante é edição regional, que é o que eu mostrei lá no Halo no começo do vídeo.
A exemplo, temos o F1 Racing. O F1 Racing, essa edição só saiu, se eu não me engano, posso estar enganado, México para baixo, ou seja, América Central e América do Sul, e Europa. Estados Unidos não teve essa versão. Consequentemente, este jogo é caro. Então, se você tem um F1 Racing aí, ele nesse estado aqui, ó, peladinho aí, ele pode pôr no price chart, aí, se eu não me engano. Não vou ter, depois eu até procuro. Mas é um jogo na venda aí, fácil aí de uns R$500, digamos assim. Ele assim, peladinho, tá bom? Ele completão com caixa nacional, porque ele é nacional, com caixa nacional, manuais, etc., é caro. A exemplo deste aqui, a Big Box do Zelda, foi produzido somente no Brasil. A Big Box do Zelda, o 64 tem 4 Big Box aí, a do Star Wars, a do Pokémon e 2 do Zelda. A Big Box do Zelda, ela vinha o guia do jogo em português, o manual do jogo, o jogo e o Expansion Pack, que era o cartucho de expansão. Até aí, tudo normal, você vai me dizer. Tiozão, existe a edição do Zelda nos Estados Unidos, que vem com Expansion Pack, etc. Beleza. Porém, vamos ressaltar que esta edição aqui é uma edição nacional, ok? E essa edição aqui, qual que é o maior agravante dela? É justamente a Big Box, que é essa caixa grande. Ela em excelente estado de conservação, você vai ver ela sendo facilmente vendida entre 4 e 7 mil reais. Uma lacrada dessa daqui passa dos 10 mil reais e ela geralmente os anúncios de eBay, que é brasileiro vendendo para fora, geralmente entre 1.000 e 1.500 dólares. E o colecionador de Zelda americano não teve acesso a esse produto. Então, é um itemzinho caro, é um itemzinho raro e é um itemzinho que cada dia que passa, a quantidade que tem no mercado é menor ainda. Agora vamos para curiosidades, ok? Aliás, esqueci de mostrar um outro item caro. Cartucho de Neo Geo AES. O cartucho de Neo Geo AES, aqui é um Garou. É um Fatal Fury, né, galera? Um Garouzinho. Mark of the Wolves. 15 mil reais. Não é o mais caro do Neo Geo. Tem outros muito mais caros. Mas para você entender, esse joguinho que você joga no seu celular, que você emula em qualquer air fryer da vida, 15 mil reais original. Beleza? E não é fácil de achar. Não é todo mundo que tem um Garou. No caso do videogame tem 2, graças a Deus. Outro cartucho caro, esse aqui, é o Stunt Racer. O Stunt Racer, ele é um cartucho da Midway. Ele foi produzido aí com uma tiragem baixa e ele é o final de coleção do 64. Quem coleciona 64, a hora que pega a lista completa para ter e fala, vou ter o full set, que é todos os jogos, vai chegar nesse daqui. Esse daqui é um dos 3 mais difíceis de achar. Esse cartucho está sendo vendido na loja por 16 mil reais. Ah, eu não daria isso num cartucho. Não faz sentido para você. Para quem tem coleção, faz total sentido. E as pessoas vão entender. Novamente, a gente não está falando de precificação,
a gente está falando do quê? Está falando de colecionismo. Eu vou dar um exemplo que o jogador comum acaba sofrendo, que é um jogo como o Jack Chan, Stunt Master, também produzido pela Midway. Simplesmente sumiu do mercado. Sumiu. Quem tem não vende. E aí hoje o Stunt Master nos anúncios do Mercado Livre é R$ 2.500, 2.300, 2.390, acho que mais baixo que eu achei. É um jogo que o último que a gente teve, a gente vendeu acho que a 1.600 ou 1.700. Então é um joguinho difícil de achar e pode procurar no eBay, você não vai achar nenhum abaixo de $250, que na conversão direta você vai ter aí os 1.000 e pouco, aí os R$ 1.500. No Brasil, dificilmente você acha. Aí a gente vai pegar agora o ponto da coleção de diferenciais, é o ponto desse vídeo, do porquê que esses itens são caros, raros, por que ele é raro, o que faz ele ser caro, por que esse item é difícil de achar, ou você tem esse item e não sabe. E a gente vai abordar isso. Primeiro eu vou abordar alguns jogos que, acredite, são baratos, porque são erros nacionais. Primeiro eu vou começar nos Ataris. O Atari tinha mais de 50 fabricantes diferentes no Brasil, no tempo que o mercado tinha uma reserva de mercado, as leis eram outras. E aí a gente pega um pitfall escrito dessa forma aqui, ó. Esse erro de grafia vai tornar esse jogo caro? Não. Esse erro de grafia não atinge o Atari. Infelizmente, a grafia era toda errada, não tinha-se uma norma. Então, não atinge. Porém, alguns casos são bem complexos e são erros que você tem o jogo aí e não sabe, e ele é um pouquinho mais caro do que a edição normal. Isso não quer dizer que ele é muito mais caro. Não torna ele extremamente raro. E eu vou falar disso. Mas olha esse aqui, ó. Lego Indiana Jones 2 Platinum. Ok. Tudo certinho, né? E aqui, ó. Indiana Jones. Falta um S. É o famoso misprint. Ou seja, ele é um erro de impressão. E essa edição aqui é a edição, né? Essa edição que saiu aqui é uma edição que saiu no Brasil e ela é curiosa por vários sentidos, né? Ela não é uma edição BR, tá? Ela não é uma edição brasileira. Você pode ver que ela é uma impressão, ó. Lego Adventure, parará, parará, é americano. Porém, tá faltando um S. Aí você vai falar, tiozão. E esse aqui, ó. Esse ficou famoso. É Revelations ou Revelations? Na frente está tudo certinho, na lombada está errado. Essa edição vale um pouco a mais do que a normal que saiu depois. Não é um jogo raro e não é um jogo caro. A mesma coisa aqui. Não é raro, nem é caro. Ok? Aí aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui foi recente, tá? Ele tem aqui, o erro dele é bem pequenininha a letra, eu não sei se ele vai conseguir funcionar. Ele está escrito Marion.
Mério Broca. Está escrito Mério Broca. O que acontece? O jogo saiu no primeiro dia. Esse aqui saiu no Brasil, ó. Tá vendo o L de livre aqui, ó? O que aconteceu? Ele saiu no primeiro dia, todo mundo viu, a notícia se espalhou. A Nintendo fez o quê? Recolheu e fez o reprint dele. Corrigiram e essa edição do Mério Broca é um pouquinho mais cara do que a edição normal. Pouca coisa, mas é um pouquinho mais caro que a edição normal. Entendeu? Ele não é uma edição rara, sumiu. Ela vendeu bem na primeira tiragem dela. Beleza? Esse aqui já é um pouquinho mais difícil, ó. É Naruto ou Naruto? Esse aqui também não é, ele não tem linguagem BR, não é português. Beleza? E tem o erro do Naruto. É um pouco mais caro devido a esse erro. E existem coisas, galera. Se você pegar, por exemplo, o Banco Central, quando vai imprimir, a Casa da Moeda, quando vai imprimir dinheiro, são muito raros de se achar uma nota com erro. Tá? Porque hoje tem computadores que ficam verificando se a nota não tem erro. Mas vocês não têm noção quanto vale uma nota errada. Ou uma moeda que o cunho dela saiu falhado. Ou um selo que saiu torto. E essas coisas foram para o mercado. Então essas coisas de erros de grafia têm total relevância no mundo do colecionismo. E provavelmente a galera que tem o Revelations tem o Revelatons também. Por quê? Porque o cara que coleciona vai ficar com erro de grafia também. Beleza? Ainda no fator curiosidade de preço, esqueci de mencionar quando eu mencionei cores de cartucho, o Zelda no Nintendinho tem a edição dourada e tem a edição cinza. Ok? Tem diferença de preço entre elas. E o Adriano tá pondo a foto aí de um Zelda que é a edição nacional, que tem um erro de grafia. O Adriano tá pondo aí, sublinhando para vocês o erro, beleza, do Zelda. Ou melhor, Adriano, nem sublinha o erro. Comenta nos comentários qual é o erro do Zelda. Além do seu comentário que você vai deixar, comenta aí numa linha de baixo aí, erro do Zelda. Beleza? Aí vamos ver se vocês acertam. Tem um erro no Zelda, o Adriano tá pondo na tela. Tá bom? E é mais caro. E é uma versão BR. E agora a gente vai falar de raridades e de coisas absurdas. Tá bom? Qual a diferença desses dois? Um Barbie. Um é do Nintendo DS e um é do 3DS. Beleza? Então, ó, um é DS e um é 3DS. Qual a diferença nos jogos? Não tem. Qual a diferença de valor, então, tiozão? DS, R$60.
3DS. R$ 12.000. Por quê? Porque esse aqui fizeram 5 quintilhões de cópias. Esse só saiu no Canadá, com uma tiragem baixíssima. Então, quando você for colecionar e pôr na sua cabeça, eu quero ter a coleção toda do 3DS, lá no topo da lista lá, um dos que vai aparecer é esse. R$ 12.000. E você vai ter que trazer do Canadá para cá. Aqui no Brasil, se tiver 2 ou 3 pessoas que tem, é muito. E esse não é meu. Ah, você vai falar, tiozão, você é um mercenário, você é um careiro, você é não sei o que lá. Não foi eu que comprei, não. E nem eu que vendi. E a pessoa, com as taxas de importação, pagou caro. Fatos curiosos que transformam um item num item difícil. Deixa eu ver o que eu vou ter que fazer para vocês verem isso. Às vezes você tem algo raro ou difícil de achar e você nem sabe. Então vamos lá. Aqui um PlayStation Fat normal. Beleza? Nada demais. Escrito Sony aqui, ó. Aqui um Play 4 Fat. E a traseira dele é diferente. Vou colocar um em cima do outro. É pesado. Ó. Repararam a diferença? Quase não tem, né? Se não fosse isso aqui, ó. Ou aqui onde teria que estar escrito Sony. Essa edição de teste tem um valor totalmente diferente da edição padrão. Essa edição padrão, ela é vendida por 1.200, 1.100, 1.400, isso aqui. Essa edição de teste são pouquíssimas unidades que foram feitas, produzidas. Ela era uma edição pré-lançamento, ou seja, estava em teste para ver a execução se poderiam ser lançadas ou não. Consequentemente, o valor é outro, o valor agregado é muito maior. Ah, mas eu não vou usar essa função de teste. Colecionador também não. Mas se torna um item muito raro. Um item curioso que eu mostrei no vídeo, se você assistiu o vídeo do Arena Geek, lembra que eu mostrei esse Mega Drive? Eu falei que eu ia comprar, eu comprei. Esse Mega Drive, olha que legal, galera. Olha na capa, ele tá aqui, ó, Sega Oficial. Que não é, né? Agora, olha essa capa do Top Gear 2 aqui, ó. E o melhor de tudo, galera, qual Mega Drive tem Super Mario World na memória? Esse aqui é um clonezinho chinês, eu vou guardar ele, a gente não vai vender, mas é maravilhoso.
É maravilhoso. E para terminar o vídeo, mostrando raridade, para mostrar a diferença para vocês, eu vou pegar basicamente o que eu fiquei na coleção, porque eu gosto das duas marcas demais. Eu vou mostrar o Series X da Asus. A Asus é uma empresa que ela tem uma linha gamer, ela tem uma linha de celular gamer, são os mais potentes do mundo aí. Ela tem o ROG, que é Republic of Gaming, tá? Meu celular é Asus há mais de 10 anos. Desde o primeiro, o primeiro foi lançado com o nome Zenfone 5. Desde o primeiro Asus eu uso a marca. Nunca troquei de marca. Vou ter que trocar na próxima troca de celular minha. Eu vou ter que trocar porque eles pararam de fabricar o ROG. Então eu provavelmente vou ter que trocar de marca. Tô meio perdido porque assim, não quero ir para Apple e odeio a Samsung, não gosto da marca. E hoje eu vou provavelmente para uma Xiaomi da vida, mas sei lá o que eu vou fazer. Então eu gosto muito da marca da Asus, mexer com placa de computador, Asus e tudo mais, sempre gostei da marca. E essa edição do Xbox, ela não é pintada, tá? O que acontece? Foi um item promocional. Por dentro dessa embalagem, pelo amor de Deus, pelo santo sepulcro aí, galera, o videogame é exatamente o mesmo. Para você que vai só jogar, só joga. Isso aqui é para quem vai colecionar. Eu jogo, tá safe, mano. A ideia é essa, jogar e se divertir. Eu coleciono. Bem-vindo ao meu clube. E aqui existe aquele problema seríssimo. 5 no mundo, 1 por continente. O do Brasil está na minha mão. Eu vou pedir para o Adriano colocar aí o Console Variations para vocês terem informação dele. No Console Variations tem as informações do console. 5 no mundo. Essa edição está comigo, foi a única da coleção aí, uma das únicas que eu não quis vender. Deixei guardado e vou deixar. Eu tenho o meu edição normal e tenho esse daqui, que provavelmente eu não vou ligar, não vou mexer, não vou jogar, vai só ficar guardado. É uma peça de arte assim, como um quadro, como etc. Beleza? Então, galera, para finalizar o conteúdo desse vídeo aqui, o contexto desse vídeo, preste atenção nos itens que você tem na sua casa antes de você vender ou antes de você comprar. Se tem um item que está sendo vendido muito caro, ele pode ter um diferencial que talvez você não saiba ou não conheça. Ou se você tem um item que você não consegue encontrar, pode ser que ele tenha um fator raridade incluído nele que você simplesmente não consegue achar o item. Então preste atenção nos detalhes, porque às vezes, galera, na lombada de um jogo vai estar a diferença do valor dele. Às vezes, no erro de impressão, vai estar a diferença do valor dele. Às vezes, na região de lançamento, vai ter a diferença de preço. E aqui, graças a Deus, gravei esse vídeo, eu posso devolver isso para o cliente, porque esse aqui eu não quero nem ficar segurando muito tempo. E o cliente fechou o full set do 3DS e esse
foi o último adquirido. Então, todas as vezes que você olhar para um item seu, pesquise, faça um exercício de olhar, será que eu tenho alguma coisa aqui que vale um pouco mais? Planilhe os seus itens, porque é uma forma de você ter um controle maior daquilo que você tem. E às vezes você tem alguma coisa mais rara aí, que vai ter um diferencial na hora de você vender, ou na hora de você apresentar a sua coleção. Os diferenciais é o gostinho extra de todo colecionador. Mais uma vez, para quem vai só jogar, jogue! Beleza? Eu vou emular. Deixa o comentário que você vai emular, porque daí você engaja o vídeo. Tá bom? Essas são as diferenças de preço, mostrando para vocês nesse mundo que um Barbie de R$60 que você não dá nada pode valer 12 mil. Você já pensou se tem um desse aí, ó, moscando aí? E você nem sabe? Porque eu tenho certeza que se você tem um Barbie, você vai lá olhar para ver se é do DS ou do 3DS. Então, galera, prestem sempre atenção antes de você criticar um produto, porque ele está muito caro, como é o caso deste aqui. Tente entender o porquê que aquele jogo é caro. Por que que esse produto é caro? O que que fez dele ser caro? Por que que o lojista, ou no Mercado Livre, ou no eBay, está pedindo caro por esse produto? Qual o sentido dele ser caro? Tá? Às vezes, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, basta estar escrito aqui, ó, parte de coleção. Então, prestem atenção na coleção de vocês, naquilo que vocês compram e principalmente naquilo que vocês julgam. Esse vídeo, ele tem um caráter muito mais informativo, muito mais didático do que caráter apelativo, do que precificação. Não é isso, tá? Em breve a gente vai fazer um vídeo aí sobre price charting, eu estou preparando o material. A gente vai fazer um vídeo explicando o price charting, explicando como você precifica os seus itens, qual é o valor, quanto vale, como eu sei se vale, onde eu acho a informação. Tudo isso você vai encontrar no canal do Tiozão. Para você que está no celular, aprendi essa, o Ludiero que me falou, tá? Segue o canal do Lud aí, Adriano, põe o canal do Ludiero aí. O Lud que me deu essa dica. Se você está no celular, ele aparece uma opçãozinha, hypar. Pô, clica nesse bagulho aí de hypar, você tá no celular aí no vídeo do tio aí, para nós crescer, tá bom? Deixa o seu like, os haters deixam o dislike, e se você é hater, faça o trabalho completo. Deixa o dislike, ativa o sininho para você vir me xingar de novo depois, e comenta. Não seja um hater quieto, tá? Um hater manso. Seja um hater ativo, aquele que vem, comenta e engaja. E quando eu te responder, você me responde de novo. Porque daí a gente vai engajando e o vídeo vai subindo. Assim você não gosta de mim e vai aparecer mais tiozão na sua tela. Obrigado a todos. Deixa eu ver, esse vídeo deve sair sábado? Até terça. Valeu, rapaziada. Até mais.